Sabe por quê? E você do fundão, sabe por quê? Porque agora começa o programa Dica de Profissões. E hoje nós iremos procurar esclarecer sobre as diversas profissões que são exigidas no mercado de trabalho em nossa cidade. Agora você pode acessar a nossa página do Facebook que você está vendo aqui embaixo e curtir as dicas de profissões. E também você poderá assistir o nosso programa que estará integralmente na nossa página no Facebook. E o nosso primeiro documentário será sobre jornalismo. Para você que pretende fazer jornalismo, acompanhe a entrevista que nós fizemos com a apresentadora Neila Medeiros do SBT Brasília. Esse filho agora vivo vai sobreviver e viver lembrando dessa história que a mãe foi morta por causa do envolvimento com drogas. Esse é um aviso que muitas pessoas que estão metidas nessa situação deviam prestar atenção. Isso pode acontecer com qualquer um. Olha essa, bebida, som alto, drogas e muita festa no estacionamento de Samambaia. Muita confusão também. Depois de uma briga, o homem foi baleado na madrugada dessa segunda-feira. Ele foi socorrido, mas morreu no hospital. Estamos aqui diretamente no estúdio do SBT com a jornalista Neila Medeiros. Queria passar algumas informações sobre a sua profissão. Bom, quanto tempo você tem de profissão? Esse ano, eu acho que eu fiz 11 anos, né? Eu comecei em 2001, eu comecei a trabalhar em televisão como jornalista, mas não era jornalista, era publicitária. Aí eu fiz o caminho inverso. Primeiro eu comecei trabalhando para depois me formar em jornalismo. Eu era formada em publicidade e me formei em radialismo também, ao longo do caminho. E você está satisfeita? Eu estou super satisfeita, eu faço o que eu amo, eu faço o que eu gosto. E eu acho que esse é o principal caminho para a gente estar satisfeito no nosso trabalho. Porque quando você faz o que você gosta, você tem motivação para sair de casa, para estudar, para pesquisar. E um dia de trabalho nunca é igual ao outro, mas quando a gente faz as coisas com amor, a gente não tem como não ficar satisfeito. Qual o curso que você fez para exercer essa profissão? Eu fiz publicidade e depois eu fiz radialismo e depois eu fiz jornalismo. Então eu acho que os cursos para a área que são interessantes, né, para o tipo de trabalho que você vai desempenhar ao longo do seu caminho. Olha, um grande tumulto quase acabou em morte em Sobradinho. Foi mais um acerto de conta? Será isso, Ana? Sim, Neila. De repente começou um corre-corre, a situação ficou tensa. O homem estava perseguindo um adolescente menor de idade na tentativa. O que as pessoas não fazem para chamar atenção? Olha, uma dupla foi presa em flagrante com um carro roubado. A prisão aconteceu na Avenida Central de Samambaia. Com esses dois ladrões, a polícia encontrou um revólver calibre 38. Essa dupla também estaria envolvida no roubo a um comércio da cidade. Esse assalto teria acontecido na semana passada. E a seguir você vai ver o drama do garoto Lucas, que está chegando ao fim. A cirurgia está marcada para o fim desta semana. O SBT Brasília volta já já. Bom, fale um pouco sobre esse curso, como foi, quanto tempo de duração, quais são as dificuldades. Olha, vamos falar especificamente sobre o curso de jornalismo e de radialismo, né? Hoje, se você não é jornalista, para você trabalhar na área, você precisa ser ao menos radialista. É uma categoria diferente, tem algumas sindicato diferente, normas diferentes e tal. Mas o curso de radialismo é muito legal porque ele te mantém em contato com a área técnica, né? Com o rádio, que é muito importante para quem faz televisão, a desenvoltura, o improviso, o uso da voz. O curso de jornalismo ele vem a completar isso, porque ele ensina as técnicas de jornalismo, de escrita, fala sobre outros veículos, né? Fala sobre impresso, sobre mídias sociais que estão muito fortes agora. Na época que eu comecei a fazer jornalismo, a gente não tinha tantas opções como a gente tem hoje.
matérias que eu não paguei, que não existiam e que hoje existem na grade curricular, que falam de um jornalismo muito mais amplo, né? Então eu acho que hoje, para você trabalhar nessa área, você precisa ter noções de outras línguas, né? Noções técnicas do jornalismo, um pouco da história do jornalismo, mas o jornalismo hoje ele está muito diferente. As regras estão mudando, ele está mudando de acordo com o mundo, né? Tudo está se transformando, essa história das redes sociais tem mudado muito o comportamento. Então você tem noção de edição, de como usar as redes sociais, de como divulgar o trabalho que você faz. As edições hoje são mais trabalhadas. Antigamente era corte seco, você cortava a imagem, botava buraco, botava sonora, estava tudo fechadinho no formato. Hoje não existe mais isso. Hoje a gente usa música, a gente usa sonoplastia, efeito, né? A gente usa efeitos de edição também para enfatizar alguma coisa importante, para dar o tom que a matéria pede. Então eu acho que quanto mais você entender desses assuntos, melhor. Às vezes você está na correria da redação, a ilha está ocupada, mas se você senta lá, você sabe mexer na máquina, você já consegue esqueletar a matéria no computador. Isso é um diferencial que o jornalista pode ter, de usar, saber manusear os equipamentos. Às vezes você está passando na rua, você vê alguma coisa acontecendo, você pega seu celular, você faz imagens. Então se você tiver noção de como trabalhar as imagens, de como filmar, para na ilha de edição você aproveitar as imagens da melhor forma também ajuda. Então quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Você vai usar ele de todas as formas no seu trabalho. E qual conselho que você daria para um aluno que está terminando o terceiro ano do ensino médio e que queira exercer essa profissão? Olha, a profissão de jornalista é uma profissão muito intensa. Você geralmente não tem feriados, não tem fins de semana, você está trabalhando sempre, tem escalas de plantão. É uma rotina muito estressante, porque você tem que estar em busca de informações novas, atualizando essas informações. Muitas vezes o que saiu de manhã na mídia, de tarde já está velho, porque tem sites, as pessoas acessam muito. Você tem que trabalhar o que já foi dito, você tem que renovar o que já foi dito. Então é uma profissão muito estressante. Mas de toda forma é muito apaixonante. Você gosta disso. Geralmente o jornalista gosta desse burburinho, dessa coisa efervescente. E quando está tudo muito calmo, ele começa a ficar muito agoniado, porque ele quer dar uma agitada de novo. É uma profissão que para você ganhar bem, para você se estabelecer financeiramente, você tem que levar um longo caminho, você tem que ter um bom preparo para você poder se impor como profissional e valorizar seu trabalho. Não é todo mundo que ganha bem, poucas pessoas ganham muito bem, pessoas que já traçaram um caminho muito longo, mas a grande maioria trabalha bastante, está sempre insatisfeita, tem que ter um segundo emprego e fazer um bico ali, outro ali. Então é um caso a se pensar. Mas se é o que essa pessoa realmente quer fazer, então é o que eu digo, vai, abraça e faz da melhor forma que você puder, porque nada é mais importante do que fazer o que você gosta. Copa do Mundo, o governador Aguinaldo Queiroz lançou o posto oficial de Brasília para o Mundial de 2030. Este é o posto que vai representar a cidade. Durante o lançamento, que aconteceu ontem, na verdade, o governador admitiu que a cobertura do estádio nacional só deve Então, fique à vontade para falar mais um pouco, deixar seu recado para a galera que está nos assistindo, curtindo nosso programa. Olha, o meu recado para vocês é exatamente o que eu já falei aqui. Faça o que você ama, faça com amor, com dedicação, com carinho e, sobretudo, com muita ética e muita responsabilidade. Porque aquilo que a gente faz hoje, a gente deixa exposto para todo mundo, o alcance é muito grande, a responsabilidade de repassar informações é muito grande e aquilo vai ficar na rede para sempre. Então você tem que ter muita cautela com o que você expõe, porque aquilo vai ficar ali para sempre. E se você deixar um bom registro, você vai ser lembrada por bom trabalho. Eu acho que é isso. Olha, todos os alunos, professores do Centro Educacional do Lago Sul, todos que assistem ao nosso programa, os que ainda não têm o hábito, mas que podem adquiri-lo, um grande beijo para todos vocês, muita luz, muita paz e muita determinação. Força na peruca, que é disso que a gente precisa. Beijo e tchau. Bom, muito obrigada pelas informações e fica aqui a dica da jornalista Neila Medeiros para quem queira exercer essa profissão. Muito bacana, né? E para aqueles que gostam e apreciam as diversas lutas marciais que existem, o João esteve na Academia Bodytech e conversou com o lutador Paulo, e ele contou sobre um pouco da sua profissão. É com você, João!
Estamos aqui na Academia Bodytech entrevistando o boxeador Paulo. Então, Paulo, quanto tempo de profissão você já tem? Então, já tenho uns 10 anos de profissão. Eu tinha 16 anos. Comecei fazendo boxe chinês, só que aí eu migrei pro boxe, porque eu estava lesionando muito a região dos meus membros inferiores. E eu comecei a fazer boxe a partir dos 19 anos, mas que eu tive esse primeiro contato foi com 16 anos. Então, Paulo, conta pra gente como é que foi a trajetória para você se profissionalizar no boxe. Então, como eu disse, eu comecei a fazer o boxe chinês, que para quem não sabe, é um esporte que envolve tanto membros superiores quanto membros inferiores. Fiquei durante 3 anos numa academia, vi que ia dar certo, essa academia era de baixo porte. Viajei para Curitiba, para uma academia conhecida como Chutebox, uma academia renomada. Treinei lá durante 4 anos, participei de alguns campeonatos, fui campeão local, regional, tenho alguns títulos. E após participar de tantos campeonatos, eu comecei a fazer o curso de educação física. Mudei um pouco meu foco. Hoje eu dou aula em academia, preparo atletas, mas vez ou outra eu não participo de algum campeonato. E como é que se dá o negócio da remuneração do boxeador quando ele está assim, ainda competindo, ainda não professor? Então, se o atleta conseguir índice para participar de campeonatos, ele ganha uma bolsa da Confederação Brasileira. Independente se ele despontar bastante naquela modalidade, vai ter vários patrocínios, né? Vai ter patrocínio de suplemento, de camiseta, diversos tipos de patrocínio que remunera esse atleta. E Paulo, para terminar aqui, qual o conselho que você daria para a pessoa que está terminando assim, o ensino médio e vai querer trilhar essa carreira aí? Então, o conselho que eu dou, já que gosta tanto do esporte, continua treinando, de repente você tem talento, vai seguir em frente, mas nunca deixando de estudar. Porque mesmo que seja um atleta, após a carreira ainda vai ficar a pessoa. Então vai ter que ter uma profissão para continuar a ter algum sustento na sua vida. Então, nunca deixar de estudar, sempre procurar ir se aperfeiçoando no trilho que ele for seguir, seja educação física, direito, qualquer outra profissão. Esse é o conselho que eu continuo estudando. Então, vamos encerrar aqui a nossa entrevista, agradecer a presença do Paulo aqui e até a próxima. Você gosta de malhar? Andar sempre sarado. Quer ser um profissional de educação física? O Jonathan esteve com a personal trainer Vanessa nessa tarde. Confira a reportagem. Estamos aqui na Academia Bodytech, entrevistando a Vanessa. Então, Vanessa, qual é o tempo de profissão que você tem? Eu estou cursando ainda Educação Física e eu tenho 1 ano e meio de profissão. E qual é o curso que você está fazendo para exercer sua profissão? Eu estou cursando no momento Educação Física. Fala um pouquinho sobre o seu curso e as dificuldades que você tem. Olha, o curso de Educação Física é um curso muito bom, é um curso para quem realmente gosta de fazer, porque não é um curso fácil, não que seja um curso difícil, mas em relação a preconceito mesmo das pessoas, né? As pessoas hoje em dia vê o profissional de Educação Física está muito defasado, a profissão está muito defasada, e realmente é para quem gosta, é para quem realmente vai exercer e procura mesmo um futuro nisso, né? Sim. E qual o conselho que você daria para uma pessoa que está terminando o 3º ano do ensino médio para poder exercer essa profissão? Olha, assim, ao meu ver, eu acho que tem que fazer o que gosta.
tem que fazer o que gosta, porque no futuro não adianta você fazer uma coisa que você não vai exercer e que seja uma coisa assim que você não gosta de fazer, né? Eu particularmente fiz porque eu gosto mesmo, gosto muito, tive muito preconceito em relação à família, meus pais, você vai mesmo fazer educação física, mas é uma coisa que estava no meu coração e eu queria mesmo fazer, eu fiz. Assim, eu tenho certeza do que eu fiz, né? Do que eu faço. Então, a gente está terminando aqui a entrevista com a Vanessa e ela vai passar um recadinho para a galera aí na escola. Então, gente, o que eu tenho a dizer é façam realmente o que vocês querem fazer, o que vocês gostam de fazer, porque em relação a isso, se dá dinheiro ou não, vai dar dinheiro no que realmente você gosta de fazer. Fazendo bem, realmente você vai crescer muito no futuro. Tchau. E vamos chamar a Briana, que está com o professor João Mério, da Universidade de Brasília. Ele irá nos falar um pouco sobre sua profissão de engenheiro. Ok, Adriana, obrigada. E hoje à tarde, o Michel conversou com um administrador de empresa, Glauco Santana. É com você, Michel. Estou diretamente de Brasília com o administrador Glauco Santana, que vai nos responder algumas perguntas sobre ensino superior. Tudo bem? Tudo bom, boa tarde. Boa tarde. Quanto tempo de profissão você tem e você está satisfeito? Bem, Michel, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar falando com todos os alunos aí do CEL. Me chamo Glauco Santana, eu sou administrador de empresas, já tenho 18 anos, me formei no ano de 1994 e estou muito satisfeito com a minha profissão. Bom. Qual curso você fez para exercer essa profissão? Como eu disse, eu fiz administração de empresas como curso de faculdade, né, de graduação. Depois eu fiz um MBA, que é um curso de pós-graduação na área de marketing, na Fundação Getúlio Vargas, e tenho vários outros cursos de especialização na área. Qual salário inicial e como é o plano de carreira? Tá. Falar um pouco de salário, na verdade, não é tão fácil, porque a carreira do administrador de empresas ela tem inúmeras possibilidades. Você pode trabalhar tanto na iniciativa privada, quanto você pode trabalhar no serviço público. Nós temos carreiras dentro do serviço público, que são carreiras promissoras, que tem um excelente salário inicial e tem um plano de carreira muito eficiente. Na parte da iniciativa privada, a gente geralmente começa como estagiário, na maioria das vezes ainda como estudante na universidade, na faculdade. Então esse salário como estagiário, na verdade, mais uma ajuda de custo. E você pode galgar um salário, uma faixa salarial realmente diferenciada. Aí depende de cada um, né? Quais conselhos você daria para o aluno que está terminando o ensino médio e quer exercer essa profissão? Primeiro, eu acho que a função do administrador de empresas é uma função muito importante. Para vocês entenderem um pouco do que é essa profissão, o administrador de empresas ele lida com uma série de matérias, desde a produção, como marketing, a área de vendas, né, que é a área comercial, a área financeira, a área contábil, muitas vezes está envolvida dentro da administração de uma empresa. Então a pessoa tem que ter, na verdade, uma vontade e, na verdade, uma vocação para trabalhar como administrador de empresa. Eu sugiro para aquele aluno que realmente esteja pensando nisso, que leia bastante, é importante que a pessoa se informe, é importante que a pessoa tenha o conhecimento, até para poder não ter nenhum arrependimento no futuro. Dá um recado para o pessoal que está nos assistindo nesse momento. Um recado? Que recado eu posso dar para vocês? O recado eu acho o seguinte, já tive do lado onde vocês estão, já fui aluno e já tive meus sonhos, ainda tenho eles, né? Todo mundo tem o seu sonho. Meu sonho realmente era ser um bom administrador de empresa e eu cada dia que passo tento conquistar esse sonho que eu sempre almejei. A lição que eu digo é o seguinte, é estar sempre se atualizando. Você está sempre estudando, está sempre lendo alguma coisa, está sempre se preparando. É importante que mesmo depois do curso superior você tenha a oportunidade de fazer treinamentos, participar de seminários, participar de cursos, fazer uma pós-graduação.
Isso eu acho que engrandece o profissional e faz do cidadão uma pessoa melhor. Então, se eu pudesse deixar alguma coisa aqui se esforçar bastante, procurar estudar e se preparar para o futuro. Bom, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Michel. Eu estive hoje à tarde no Lago Norte, onde conversei com a economista Maria Samara. Ela nos explicou a trajetória para quem quer fazer a faculdade de economia. Confiram a entrevista completa. Boa noite, estamos aqui no Lago Norte, onde vamos conversar com a economista Maria Samara. Ela vai nos passar algumas informações sobre sua área. Há quanto tempo você tem de profissão? Eu tenho 27 anos de profissão. 27 anos. Qual curso você fez para exercer sua profissão? Então, meu curso é Ciências Econômicas, mais popularmente Economia. Eu fiz esse curso nos anos de 80. Nos anos 80, exatamente. Fala um pouco sobre o seu curso. Quais são as dificuldades? Quanto tempo de duração? O curso são 5 anos de duração. O curso é uma delícia. Ele oferece assim uma visão ampla do mundo. Você pode trabalhar tanto na área de microeconomia, como cálculo de um produto, custo, o preço de venda, o preço final, o preço inicial, o custo da produção, como fazer previsões econômicas, cálculos de inflação. E na nossa época de estudo, o grande desafio do Brasil era vencer o dragão da inflação. Era o maior problema do Brasil. E nós debatíamos muito esse assunto no meio acadêmico, na faculdade, mas nós tínhamos convicção que o problema não era de fundo econômico, e sim político. É tanto que foi resolvido politicamente com Fernando Henrique Cardoso sendo ministro do presidente Itamar Franco. Vocês não pegaram essa fase de inflação alta, de chegar no mercado e o preço ser triplicado na hora que você está comprando, uma inflação galopante de 84% ao mês. Graças a Deus vocês não vivenciaram isso. E o salário inicial? Bem, o salário inicial, depois ele vai variando, vai mudando? Sim, o salário inicial assim, para economista, porque como eu falei inicialmente, o curso de economia ele é um curso amplo. Você tanto pode trabalhar na área de microeconomia, como para calcular o preço de um produto, fazer previsões para uma empresa, o custo, o lucro, como você pode também trabalhar no setor público, como bancos, instituições financeiras, institutos internacionais como o BID. E eu atualmente trabalho na área de receita, que a receita é que faz arrecada imposto. E essa profissão de arrecadar imposto é uma profissão muito antiga. Desde a Bíblia já tinha Mateus sendo cobrador de imposto. Então o nosso cargo a nossa função, a nossa missão é suprir o Distrito Federal de recursos para construir escolas, hospitais, asfalto, medicamento, todas as necessidades do poder público. Quais os conselhos que você daria para um aluno do ensino médio, que está cursando o 3º ano do ensino médio, que quer exercer essa profissão? Qual a sua dica? Para gostar de economia tem que ter facilidade em cálculo, tem que gostar de matemática, tem que gostar de estatística, tem que gostar de estudar, porque é um assunto dinâmico, está sempre mudando, sempre atualizando. Fazer especialização na área, que você pode fazer especialização na área, além, como eu falei inicialmente, que é um curso que abre um leque muito grande. Você pode tanto trabalhar no setor privado como no setor público. No setor privado, o salário inicial é de 4 mil. Mas se você chegar num banco internacional interamericano, você pode ganhar 50 mil, 100 mil. Se você for para a área pública, aí todo mundo já conhece os salários, né? Banco Central, Banco do Brasil, BRB, Ministério da Fazenda, Receita Federal, Receita dos estados ou dos municípios. São áreas muito promissoras, com salários bons, porque são carreiras típicas de estado. Fala um pouco da sua profissão, deixa um recado lá para a galera que está nos assistindo. Então, a minha profissão hoje eu escolhi, né, ser servidora pública,
Meu cargo é auditor fiscal da Receita. A função, como eu falei, a missão é suprir o Distrito Federal de recursos para construir escolas, hospitais, todas essas necessidades do setor público. E qualquer profissão, o sucesso está no gostar. Se você faz com prazer, o trabalho passa a ser uma diversão. Então, para quem vai exercer essa área, fica a dica da Maria Samara. Muito obrigada, Maria Samara. Por nada, estou às ordens. Boa noite. E olha só, você que gosta de comer bem. Já parou para pensar sobre o processo desse alimento até chegar à sua mesa? E para esclarecer as suas dúvidas sobre agronomia, o Fernando conversou com o engenheiro agrônomo Luciano. Confira na tela. Sou muito mais Estamos aqui com o engenheiro agrônomo Luciano e vamos fazer algumas perguntas sobre a profissão dele. Bom, qual é o papel principal do engenheiro agrônomo? O engenheiro agrônomo pode trabalhar dentro de vários segmentos. Pode trabalhar na produção, ele pode trabalhar na legislação da produção, ele pode trabalhar na fiscalização, pode trabalhar em órgãos públicos como engenheiro agrônomo. A função do engenheiro agrônomo é coordenar e produzir, junto com sua equipe de trabalho, alimentos. Seja na parte de produção de alimentos que ele vai trabalhar, ou ele pode trabalhar também no crédito para a produção de alimentos, junto aos produtores. Não necessariamente o produtor de alimentos, ele é engenheiro agrônomo. Muitas vezes acontece disso, a pessoa que tem uma fazenda, um produtor de soja, também ser ou ele engenheiro agrônomo ou os filhos dele seguirem a carreira de agrônomo pela proximidade com a atividade diária que ele exerce. E você tem quanto tempo de profissão? Eu me formei em 93, então nós estamos aí no ano que vem quase com 19 anos. Agora em julho vou fazer 20 anos de formado. E você está satisfeito com sua profissão? Eu estou, né? Porque a agronomia sempre foi uma coisa muito presente na minha vida, né? Desde quando eu era pequeno, meus pais sempre tinham um sítio, uma fazendinha, e a gente sempre curtia muito ir para esses locais, cuidar do gado, plantar um meio. E a gente foi crescendo e foi vendo que o melhor encaminhamento seria esse, né? Mas não necessariamente eu trabalhei só como engenheiro agrônomo. Antes de me formar, eu era bancário. E qual curso você fez para exercer essa profissão? De engenharia agronômica. E então, fale um pouco mais sobre esse curso. Esse curso? Bom, o curso que eu fiz foi aqui no UNB, Universidade de Brasília. É um curso que, hoje, na minha época, 5 anos, é um curso que é um pouco de biologia, é um pouco de administração, entendeu? Porque a agronomia não é só a parte de campo. Você tem que ter as bases teóricas para você chegar em campo e conseguir exercer bem essa atividade. Base teórica em biologia, base teórica em um pouco de matemática, que é importante, base teórica em administração rural, economia, tudo isso junto forma o profissional de engenharia agronômica. Sim, e qual é o salário inicial quando a pessoa termina de fazer esse curso? Bom, na hora que ela termina, na verdade, quando ela começa a trabalhar, né, como agrônomo, né? Sim. O salário inicial básico que o CREA determina é em torno de R$3.000, mais ou menos 3.000, 3.500. Eu não sei disso. Mas isso aí é meio complicado, porque se você for para uma empresa como a minha aqui, eu trabalhando aqui, eu tenho outro salário, não tem carreira, de acordo com demanda de serviço. E isso acontece muito na profissão. A pessoa ganha algum salário, ganha uma comissão a mais pelo serviço, pela produção, dependendo se ele for um engenheiro agrônomo que dá assistência numa fazenda produtora de soja. Ele vai ter um fixo e ele vai ter certamente uma participação do lucro de resultado, que é uma coisa muito normal das empresas hoje, para incentivar o profissional a cuidar da lavoura, vamos dizer assim, como se fosse dele, ou do gado.
E como funciona o plano de carreira? O plano de carreira do engenheiro agrônomo só se for dentro de um órgão público, do meu conhecimento. Dentro de uma empresa privada, se for assim, numa empresa, vamos dizer assim, uma produtora de sementes, ele vai ter a sua ascensão de carreira, de analista, júnior, até a sua carreira, até o ponto sênior que eles chamam. Vai ter da iniciativa da rede pública, vamos dizer assim, na Embrapa, ele entra como pesquisador e vai tendo os níveis dele até chegar lá. Quando ele estiver se aposentando, vai chegar no nível máximo. Eu não tenho muito conhecimento disso, porque eu nunca trabalhei na iniciativa pública como agrônomo. Apesar de já ter bastante conhecimento de pessoas, amigos que trabalham nisso, mas eu como nunca trabalhei, sempre fui na iniciativa privada, eu não tenho essa informação para te dar. Sim. E qual o conselho que você dá para um aluno de terceiro ano que está terminando o ensino médio agora e pretende essa profissão? Bom, primeira coisa, a gente tem que procurar um trabalho, não que só dê dinheiro, porque o país precisa de gente que queira ganhar dinheiro, mas que queira trabalhar e que queira fazer alguma coisa que realmente tenha perfil para fazer, né? As pessoas vão só atrás de dinheiro e isso aí não é uma coisa legal. O dinheiro não aparece só com o curso superior, é um trabalho que vai fazendo que esse dinheiro apareça dentro, que faça parte de fato da sua vida. Agora, você precisa sim buscar um trabalho que você goste, que você sinta vontade de ir todo dia, que sinta vontade de evoluir, de se aprimorar, de se aperfeiçoar, de fazer cursos para se desenvolver. No caso da agronomia, eu aconselharia a pessoa que for fazer um curso de agronomia, pelo menos ter alguma afinidade com o meio rural, não só o meio rural de terra, roça, não. Por exemplo, pode ser o meio rural, economia rural, pode ser uma pessoa que se interessa por política agrícola. Não pode ser uma pessoa que simplesmente está querendo fazer agronomia para ganhar dinheiro, porque o dinheiro na agronomia não aparece fácil, não. E a competência ela é sempre exigida por quem te contrata. Muito obrigado. Valeu, Fernando. E não é só isso não. O programa Dicas de Profissões irá trazer várias entrevistas para que você tire todas as suas dúvidas. E há poucas horas, o Fred esteve com a advogada Marília Gala. É com você, Fred. Olá, Tiago e Ana e Vanessa. Estamos aqui na residência da doutora Marília Galo, que é advogada e vai nos dar um resumo sobre o que é direito. Direito é uma paixão. Para mim é uma paixão. Me apaixonei por ele quando eu ainda tinha meus 10, 11 anos de idade, porque meu pai, professor que é, resolveu fazer faculdade de Direito e me colocou como a secretária dele. E aí eu comecei a tomar contato com o processo, com os livros de direito e me apaixonei. E decidi ser advogada. E qual atributos que uma pessoa precisa ter para exercer essa profissão? Gostar de ler muito. Ser estudioso, porque a gente passa a vida toda estudando. Todo dia tem novidade. Por quê? Porque quem produz as leis é o nosso legislativo. Seja o legislativo, no caso do Distrito Federal, seja a nossa Câmara Legislativa, seja a Câmara dos Deputados e Senado Federal. Todo dia tem normas novas para que o advogado conheça e estude para utilizar em prol do seu cliente. Qual é a duração desse curso? 5 anos. São 5 anos, que é o currículo hoje de qualquer curso de direito. E depois o estudante pode fazer diversos outros cursos de especialização, de pós-graduação, de extensão, de mestrado, doutorado. Aí ele que escolhe, inclusive em universidades fora do país, né?
Quais são essas especializações assim? Você tem, por exemplo, uma especialização muito interessante que é direito tributário. O nosso direito tributário é altamente complexo, né? A tributação do nosso país, e ele exige uma especialização, uma técnica muito grande. Mas ele existe especializações em outras tantas áreas, como processo penal, processo civil, direito civil, direito regulatório, direito público, enfim, nós temos especializações aqui no país em diversas áreas de direito. Direito do consumidor, temos direito imobiliário. Como está o mercado de trabalho nessa área atualmente? Como eu havia dito naquela conversa nossa inicial, nos últimos anos, muitas faculdades de direito foram instaladas no país sem muita fiscalização do próprio MEC, que é quem autoriza. E com isso nós tivemos, infelizmente, uma proliferação de faculdades sem uma estrutura adequada para formar um bom profissional. E para falar sobre a importância do espanhol, a Márcia esteve com o Jorge, que é boliviano, professor e tradutor. E agora vamos acompanhar a entrevista completa na tela com você. Estamos aqui na Asa Sul com o professor Jorge, ele é boliviano, tradutor e professor de espanhol. Irá nos passar algumas informações sobre a profissão de tradutor e sobre a língua espanhola. Quanto tempo você tem de profissão? Buenas tardes a todos. Trabajo con español 20 años. Hace 20 años que trabajo en esa profesión. Trabajé en varios colegios de Brasilia y en algunas universidades también. ¿Y você está satisfeito? Sí, me gusta mucho la profesión y hay bastante campo para los brasileños. Es una oportunidad para actuar en esa área porque hay mucha necesidad de profesores de español debido a que la ley fue implantada, ¿no? Ahora, y es obligatorio la enseñanza de español en todas las escuelas públicas y particulares. Qual curso que você fez para exercer essa profissão? Estudié licenciatura español-portugués, ¿no? Me habilité en ambas y también tengo maestría en el área de lingüística aplicada en la Universidad de Brasilia. Bom, fale pouco sobre esse curso, como foi, quanto tempo de duração, quais são as dificuldades. Ah, sí. Bueno, la graduación dura 4 años el curso, ¿no? Y puede optar por la habilitación en inglés, español, ¿no? Como lengua extranjera y el portugués. Es una habilitación dupla. Ya la maestría dura 2 años. Hay que hacer un concurso de selección que es bastante riguroso, difícil. Pocos pasan porque son pocas las vacancias para entrar. Qual o conselho que você daria para um aluno que já está terminando o 3º ano do ensino médio e que queira exercer essa profissão? Você tem uma dica de onde, que faculdade? Sí, lo ideal, que ya tuve muchos alumnos, es empezar en los centros de lenguas, los CIL, Centro Interescolar de Lengua, como tenemos aquí en el Elefante Blanco, ¿no? Esos cursos son muy buenos para preparar a los alumnos. Y también tenemos otros institutos particulares como el Instituto Cervantes, que tiene certificación en lengua española. Y ahora también crecieron mucho las franquías con el curso de español. Eso es fundamental porque entrando con una base, el alumno consigue hacer la graduación sin problemas, con facilidad. Agora eu vou deixar lá à disposição para deixar o seu recado, principalmente para a galera que está nos assistindo, curtindo nosso programa. Ah, sí, bueno, los invito a todos a entrar en el área de español, que les va a gustar, es bastante interesante. El país está necesitando mucho de profesionales, principalmente en los órganos públicos. Trabajo con traducción, es un campo muy interesante porque ofrece, ¿no?, buena remuneración y también hay mucha necesidad en el país para
trabajar en ese campo de traductor. Otra cosa también es la graduación, la licenciatura, ¿no? Que con la obligatoriedad de la enseñanza de español hay mucha demanda, entonces faltan profesores de español. En varios estados todavía no consiguen cumplir la ley porque no hay profesores de español. Entonces es una buena oportunidad para entrar y ser colegas, ¿no? De profesión. Então eu agradeço pelas informações e fica a dica para os alunos que estejam terminando o terceiro ano do ensino médio, que queiram exercer essa profissão, fica a dica do professor Jorge. Gracias. Muchas gracias a todos. Eu também estive com o professor Flávio, que nos recebeu para uma entrevista sobre a sua profissão de professor de inglês. Confira aí! Estamos aqui diretamente do Colégio CEL, Centro Educacional do Lago Sul, com o professor Flávio. Ele é professor de inglês e irá nos passar algumas informações sobre a sua profissão e nos tirar algumas dúvidas também. Quanto tempo você tem de profissão? Como professor de inglês tem uns 8 anos. 8 anos. Você está satisfeito? Não, nunca a gente está satisfeito. A gente sempre quer mais, desde que seja algo que melhore também a vida dos outros. Que curso você fez para exercer essa profissão? Eu fiz curso básico de inglês no Brasil, estudei fora, e ao estudar fora eu tive que utilizar o inglês como idioma de referência, e depois fiz artes, né, drama em língua inglesa, e também já participei de alguns eventos internacionais em que a língua inglesa era a língua obrigatória. E para um aluno que já está terminando o terceiro ano, que quer exercer essa profissão, quais são os conselhos que você daria? Para o aluno que quer ser professor, a primeira coisa que ele tem que saber é que ele vai entrar num ambiente muito competitivo. Tudo que ele quiser vai exigir dele muito estudo, muita dedicação. Mas acima de tudo ele tem que querer. Esse é o primeiro objetivo, a primeira meta dele é saber o que ele quer. Uma vez que ele define o que ele quer, ele estabelece metas de curto, médio e médio prazos, a partir das quais ele vai se encontrar num nível de competição que poderá deixá-lo próximo de conseguir o que ele quer, no caso, exercer a profissão de professor. Bom, fale um pouco sobre esse curso, quanto tempo de duração, como foi, quais são as dificuldades? Bom, o curso, para ser professor de inglês, você precisa ter licenciatura plena em letras, né? Além disso, eu tenho uma formação, eu fiz cursinhos aqui no Brasil, eu estudei fora, morei 5 anos na Espanha e viajei bastante, lá também estudei inglês, institutos que tinham como metodologia a prática do teatro, do drama, e tudo em língua inglesa. Então isso me deu uma bagagem razoável, mas nada é suficiente se você não praticar sempre. Então todo dia eu ouço em torno de 3 a 4 horas a CNN ou canais só em inglês, sem nenhuma legenda, e isso me ajuda bastante a manter o idioma em bom nível, pelo menos ouvindo, né? E eu tento praticá-lo com algumas pessoas para manter a conversação em dia. Então fica à vontade para falar mais um pouco sobre a sua profissão. Deixa um recado para a galera que está nos assistindo, curtindo nosso programa. Eu desejo a todos um feliz 2012. Eu espero que vocês se realizem plenamente. O CEL é um colégio que permite ao professor não só se valorizar do ponto de vista profissional, mas sobretudo pessoal. Eu me realizo quando venho trabalhar no CEL, fundamentalmente pelas pessoas que estão aqui, sobretudo pelos alunos. E eu me sinto muito bem quando estou no CEL, e isso me complementa como profissional e como cidadão. Sejam felizes. Bom, agradeço pelas informações e para quem queira exercer essa profissão, fica aqui a dica do professor Flávio. A Cléia esteve com o analista de sistemas Marcelo Alves, que nos esclareceu algumas dúvidas sobre a sua profissão. É com você, Cléia.
Gabriel entrevistou o Jonathan Smith, skatista profissional. Você vai curtir agora na tela. Corra pra ver o que acontece, volte aqui pra me falar o que parou a cidade inteira novamente. Acordou todo mundo. O Thiago entrevistou a Maria Imaculada, enfermeira. Ela nos falou um pouco sobre a faculdade de enfermagem. Entenda um pouco sobre a profissão de enfermeira. Olá, boa noite. Estamos falando da residência da enfermeira Imaculada, que é graduada pela Universidade Unip e pós-graduada em Auditoria em Serviço de Saúde pelo Corém-DF. Olá, Imaculada, boa noite. Boa noite. O que fez você escolher enfermagem? Eu poderia passar aqui dias e horas falando por que eu optei por essa profissão, mas eu vou resumir em poucas palavras. Uma delas foi pelo fato de cuidar diretamente com o paciente, contato direto, no sentido de no alívio da dor, seja ela física ou psicológica. Certo. Quando você estava fazendo sua graduação em enfermagem, você teve experiências como estágio em hospitais? Conte. Sim, até porque o estágio é obrigatório. Eu tive experiência tanto na rede pública como na rede particular. Certo. Em qual desses hospitais você pegou mais experiência? Bom, os dois lados foram muito bons, nos dois eu adquiri muita experiência, mas na área pública eu vi que o meu serviço foi bem mais, como eu poderia explicar, foi bem mais aceito, tanto pelo cliente como pelo outro lado. E foi no hospital de base onde eu vi que a demanda de paciente é bem maior. Não só o DF, como acho que vi gente de todo lugar do Brasil para esse hospital. E lá foi um lugar que eu pude dar o melhor de mim. Certo. O hospital como hoje, ele é fosse o foco de Brasília, nos hospitais mais... O fluxo de pacientes, a demanda, a procura é maior do que a oferta, digamos. Certo. Você tem alguma preferência na área de enfermagem? Cardiologia. O que hoje o enfermeiro deve obter para ter sucesso na área de enfermagem? Ter amor, dedicação pela profissão. Hoje, o que você diria para as pessoas que estão querendo cursar enfermagem? Eu diria que ela escolheu uma linda profissão e que exige também muita dedicação, determinação, muita força de vontade mesmo, porque por algumas vezes vai deixar família, filho, abrir mão de sábados, domingos, feriados. Mas o fim da história é muito bonito. Tudo é recompensado quando é feito com carinho. Certo. Então, hoje a gente estamos entrevistando a enfermeira Maria Imaculada. Queria agradecer pela entrevista que você ofereceu hoje. Disponha, é um prazer. É isso aí, de volta aos estúdios. Meu Deus! Será que eu morri? Será que eu morri? Eu morri! Será que eu morri? Ai, eu morri. Será? Tô viva? Tô morta. Tô viva? Tô morta. Já pensou você ir no médico e você não tem atendimento? E nossa última entrevista foi feita pela Bruna, que entrevistou um médico, Dr. Paulo. Veja a importância da medicina. Estamos aqui diretamente da Clínica do Coronel de Saúde do consultório do Dr. Paulo. Ele fala um pouco sobre a área dele. Dr. Paulo, você tem quantos anos de profissão? Olha, eu me formei em 1978, né? Então, 78 para 80 são 2 anos, para 2000 dá quanto? Dá 22, mais 10, que a gente está em 2012, né? Dá 32, então dá 34 anos aproximadamente de profissão mesmo.
E o senhor gosta do seu trabalho? Eu gosto do trabalho porque quando a gente gosta, a gente faz tudo com simpatia e tudo com amor, né? Porque gosta da profissão. Se a gente não gosta, é ruim, mas gostando, qualquer profissão, acho que tem que gostar. Né? Como foi seu curso? Quais foram as suas dificuldades? Olha, o curso médico são 6 anos, né? Aí o vestibular para medicina são 6 anos. O curso superior de graduação. A dificuldade inicial, que eu acredito que todo estudante vai ter na medicina, é que ele é horário integral, é de manhã e de tarde, certo? Então ele praticamente fica difícil ele trabalhar e fazer medicina ao mesmo tempo. Não sei que ele vai trabalhar de noite e ficar de manhã e de tarde estudando na faculdade. Né? E qual é o salário inicial? Qual é o plano de carreira? O salário inicial para o médico que acabou de formar, o salário por lei previsto é de 4.800 para 20 horas semanais, certo? E período integral, quase 10.000. Então ele vai ter que a opção, se é 20 horas, é para 40 horas, né? E qual é o conselho que o senhor daria para o aluno que está terminando o ensino médio, que exercer essa profissão? O conselho que eu acredito que é o melhor, eu acredito que até o primeiro, o único, o melhor desses conselhos é a pessoa gostar do que vai fazer. Porque se você gosta de fazer jornalismo, por exemplo, você vai ter uma boa jornalista, vai gostar para ele jornalismo. Gosta de ser professor, vai ser professor. Se gosta de direito, vai ser um bom advogado. Se gosta de médico, vai ser um bom médico. Você tem que gostar, porque se não gostar é ruim. A pessoa fazer aquilo sem gostar, aí ninguém gosta, termina mudando de profissão. A pessoa faz uma coisa que não gosta. Né? Então tá, Paulo, muito obrigada pela sua atenção. E... Não tem nada para agradecer. Eu agradeço a você a oportunidade que você deu, você é muito simpática e procure ver com seus colegas se quiser algum curso, alguma palestra sobre algum assunto médico, você telefone, convida seu palestra. A gente debater algum assunto na área que vocês têm curiosidade, interesse, simpatia na área médica. Se tem alguma doença, algum assunto relacionado à saúde. Muito obrigado pela oportunidade. Agora voltamos. E agora entre na nossa página do Facebook e curta o Dica de Profissão. Valeu, galera!